Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a atividade Percepção e Significados da Paisagem no conto A Cidade Toda para Ele, de Ítalo Calvino. Como vocês estão percebendo, e como eu já disse no vídeo anterior, esse ano nós vamos nos aprofundar no conceito de paisagem e geografia, e essa atividade faz parte dessa proposta. Mas antes eu vou diferenciar um pouco sobre o que nós estávamos trabalhando na atividade Palimpsesto e Paisagem em relação à de percepção e significados em Ítalo Calvino. Então, olha só, como nós estudamos a paisagem na atividade anterior de Palimpsesto e Paisagem. Naquela atividade, a proposta era que nós retomássemos as diferenças entre os elementos naturais e os elementos culturais ou geográficos que formam a paisagem, né? Junto a isso, nós trabalhamos outras ideias, que é a horizontalidade da paisagem, ou seja, quando a paisagem ela se mostra, né, principalmente a paisagem de uma cidade, de um pequeno núcleo urbano, independente se é um espaço rural ou se é um espaço urbano, como a forma da cidade se apresenta. Então, uma cidade de casas, né, de casas de 1, 2, 3 andares, espalhadas na superfície, ela é uma cidade que apresenta uma forma horizontal, tá? Com baixas edificações. Já uma cidade verticalizada é uma cidade que apresenta uma grande quantidade do quê? De prédios, de edifícios, de arranha-céus, tá? E a gente consegue perceber essas diferenças por meio da representação das imagens, né? Que é o que nós trabalhamos na atividade anterior. Então nós tínhamos aquela sequência de fotos da Avenida Paulista e depois nós trabalhamos esses conceitos junto com as pranchas de Miller, né? Então nós tínhamos a sequência de um espaço rural e nós tínhamos a sequência de um espaço urbano. Junto a isso, nós pensamos as diferenças de tempo na paisagem. Então, retomando aquela ideia do palimpsesto como um acúmulo de tempos, né? Ou seja, pela paisagem, nós conseguimos perceber diferentes tempos convivendo entre si, tá? Então, por exemplo, um casarão antigo da época dos Barões do Café na Avenida Paulista com um arranha-céu novo. Isso é o cúmulo de tempo na paisagem, como a paisagem guarda resquícios de tempos mais antigos e de novos tempos, tá? Então, essa é uma das maneiras de se pensar a paisagem. Uma outra maneira da gente pensar a paisagem é pela percepção, né? Então, ou seja, como o nosso olhar percebe o mundo, tá? Então, eu vou abrir aqui a atividade para a gente pensar melhor sobre isso, né? Então, vou subir um pouquinho aqui. Deixa eu mexer aqui na janelinha. Então, olha só. Percepção e significados da paisagem no conto A Cidade Toda para Ele, de Ítalo Calvino. Eu retomei essa frase do Cidades Invisíveis, né? As cidades, como sonhos, são construídas por desejos e medos, né? Afinal, são significados, né, que a gente pode dar para a cidade. Então, vou baixar um pouquinho o texto aqui. Então, olha só. Nesta atividade, vamos aprofundar mais o nosso conhecimento sobre o conceito de paisagem, bem como enriquecer ainda mais o diálogo entre geografia e literatura. Nesta atividade, iremos trabalhar a percepção da paisagem a partir de um conto do livro Marcovaldo ou As Estações da Cidade. Para o professor de literatura Michel Collot, não se pode falar da paisagem a não ser a partir de sua percepção. Ou seja, podemos pensar que a paisagem existe no momento em que nós lhe atribuímos um significado, um sentimento a partir de um determinado ponto de vista. Vamos pensar a partir do ponto de vista da personagem Marcovaldo, que vive com sua família em uma cidade. No primeiro conto, Cogumelos na Cidade,
a descrição que Ítalo Calvino nos traz da personagem Marcovaldo é. Então, olha só. Vou ler aqui esse trecho que eu destaquei do primeiro conto do livro do Marcovaldo. Esse Marcovaldo tinha um olho pouco adequado para a vida da cidade. Avisos, semáforos, vitrines, letreiros luminosos, cartazes, por mais estudados que fossem para atrair a atenção, jamais detinham seu olhar, que parecia perder-se nas areias do deserto. Já uma folha amarelando num ramo, uma pena que se deixasse prender numa telha, não lhe escapavam nunca. Não havia mosca no dorso de um cavalo, buraco de cupim numa mesa, casca de figo se desfazendo na calçada, que Marcovaldo não observasse e comentasse, descobrindo as mudanças da estação, seus desejos mais íntimos e as misérias de sua existência. Então, olha só, esse trecho que introduz a personagem do Marcovaldo no livro demonstra bem a proposta, né, uma das propostas do Ítalo Calvino. Então, a forma com que o Marcovaldo olha, que ele observa a paisagem da cidade, diz muito sobre o próprio Marcovaldo, né? Então, olha só, Marcovaldo tinha um olho pouco adequado para a vida da cidade. Então, a gente já percebe que o quê? O Marcovaldo, ele é uma personagem que não se sente bem na cidade. Ele tinha um olhar pouco adequado, né? Então, isso traz, né, pra gente que a personagem do Marcovaldo se sentia deslocada dentro da cidade, dentro do espaço urbano. Então, continuando esse trecho, olha só, né? O Marcovaldo, ele não se interessava por aqueles adereços, né, que a cidade possuía, como, por exemplo, os avisos, semáforos, vitrines de loja, nada disso. O olhar do Marcovaldo sempre procurava o quê? Sinais da natureza, né? Uma folha amarelando, uma pena, né? A mosca num dorso de um cavalo. A gente precisa lembrar que o Ítalo Calvino escreveu esses contos na década de 50 do século XX, então ainda haviam cavalos na cidade, tá? Casca de figo se desfazendo na calçada, ou seja, o Marcovaldo, apesar dele estar num ambiente urbano, né, numa paisagem geográfica, toda hora ele está procurando sinais da natureza. Ou seja, o Marcovaldo é uma personagem, né, que dentro do espaço urbano, constantemente o olhar dele procura a natureza. Agora, será que existe natureza na cidade? Então, essa é a pergunta, né, que nos leva ao significado que o Marcovaldo traz, né, o olhar que o Marcovaldo traz da paisagem, que é um olhar do deslocamento, né? A gente percebe que ele é uma personagem que se sente deslocada. Vou continuar aqui o texto. Bom, acho que esse trecho é um pouco do que eu já falei. E aqui um detalhe importante, né, do livro do Marcovaldo, As Estações da Cidade, é que cada conto se passa em uma estação do ano, né, relacionada ao clima. Então, seja o verão, outono, inverno ou a primavera. Então, essa sazonalidade das estações, ela está presente no livro. Então, agora eu vou ler aqui a proposta da nossa atividade. Então, olha só. Primeiro, leia o conto A Cidade Toda para Ele, verão, e a partir do ponto de vista oferecido por Marcovaldo da cidade, selecione um trecho do conto. O trecho que você escolheu fala de uma paisagem cultural geográfica, de uma paisagem natural ou de uma paisagem imaginária. Justifique a sua escolha a partir da percepção de Marcovaldo da paisagem. Ou seja, qual é a proposta desse ponto? Vocês vão ler, né, o conto A Cidade Toda para Ele, e nesse conto, que é um conto muito bacana, né? Por quê? Porque todo mundo sai de férias na cidade, menos o Marcovaldo. E é um momento que ele gosta muito, porque é um momento que ele pode andar na cidade, né? Ele pode ir pelas ruas, etc. Não tem outras pessoas. Então, nesse momento, toda a paisagem da cidade a gente percebe pelo olhar do Marcovaldo, tá? Então, por exemplo, quando o Marcovaldo descreve um prédio, uma rua, não sei, uma árvore,
algum elemento, essa paisagem que ele está descrevendo é uma paisagem natural, ou seja, uma paisagem que só tem elementos naturais? É uma paisagem geográfica, ou seja, uma paisagem que tem a intervenção da sociedade, que tem a intervenção do homem, que tem elementos culturais, geográficos, ou é uma paisagem que o Marcovaldo está imaginando? Então vocês vão selecionar o trecho, vocês vão copiar esse trecho, né? Vão passar esse trecho para o papel do caderno ou para o documento de Word e vocês vão justificar. Então eu apresento o trecho abaixo do trecho descreve: eu escolhi esse trecho porque esse trecho fala de uma paisagem imaginária, fala de uma paisagem geográfica ou fala de uma paisagem natural. Vocês escolhem, né, a partir do trecho selecionado, que tipo de paisagem o Marcovaldo está descrevendo. Esse é o exercício 1, tá? Já no 2 imagine que você está no lugar da personagem Marcovaldo em uma cidade vazia. Qual é a percepção que o seu ponto de vista traz da paisagem da cidade? Lembre-se que a percepção não é só a descrição da paisagem, mas dos sentimentos e significados que a sua percepção traz ao descrever o lugar em que você se encontra. Então, essa segunda questão, ela é muito diferente da que a gente já vem trabalhando, né? Ou seja, a proposta não é falar assim: se eu estivesse no lugar do Marcovaldo, eu estaria vendo uma rua deserta, um prédio vazio, uma banca de jornal, uma farmácia aberta e uma árvore. Não, isso é descrever a paisagem, só tem descrição, né? A proposta se eu estivesse no lugar do Marcovaldo, numa cidade vazia, com ruas vazias, com lojas fechadas, eu ia me sentir solitário, né? Por quê? Porque não ver as pessoas da paisagem me dá uma sensação de vazio, ou seja, por meio da paisagem a gente consegue descrever os nossos sentimentos. E através dos nossos sentimentos, nós conseguimos significar a paisagem naquele momento, né? Então, estou vendo passarinhos cantando, estou vendo o sol brilhando, e isso está me inundando de alegria, eu estou me sentindo mais disposto, mais feliz. Ou a cidade vazia me deixa mais melancólico, eu não fico com tanta vontade de conversar, porque a tarde está cinza. Enfim, são várias maneiras, né, que a gente pode significar a paisagem. Por quê? Porque os nossos sentimentos, eles são muito variados, tá? Espero que esse vídeo ajude, que esse vídeo tenha ajudado, né, as dúvidas em relação a esse exercício, a esta atividade. Mas o que eu queria pontuar a paisagem é um jeito, né, a observação, o olhar que a gente tem da paisagem é um jeito da gente exprimir os nossos sentimentos e da gente dar um significado para a paisagem. Nessa atividade é por meio de um conto do Marcovaldo, mas a gente pode fazer isso de outras maneiras e, bom, a gente vai fazendo isso ao longo do ano, tá bom? Então é isso, um beijo, um abraço a todos e espero que vocês fiquem bem.